Informação importante: Igor Coronado não foi dispensado do Al Ittihad, mas a chance de rescisão é grande e vários clubes de futebol do Brasil já procuraram seu representante para abrir negociações. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre uma dupla de ataque que pode pintar no Corinthians, bem distante daquela imaginada por torcedores alvinegros. Bora contar também sobre um nome que surgiu nas últimas horas para meia atacante no Palmeiras. Em relação ao São Paulo, quero contar para vocês sobre o patrocínio Master. Por que não foi anunciado? E qual a real situação em relação à renovação de contrato de Matheus Belém? Para completar o Santos com seus atletas afastados, vivendo condições bem precárias. Já Thiago Maia está perto do Internacional, quero contar para vocês as cifras do negócio. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, novidades envolvendo a Copinha e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e não esquece de deixar like. Combinado? Mostrando na tela jogos da Copa São Paulo de Juniores dessa terça-feira, fase de quartas de final começando. Para mim o Corinthians vence o CRB, o São Paulo bate o Novo Horizontino, o Grêmio vence o Atlético Paranaense, ainda tem Ituano e América. Tô indo de empate e decisão nos pênaltis. Para você fazer suas apostas na Copa São Paulo Juniores ou em qualquer outra coisa na Aposta Ganha, super simples. Pegue o link que está no comentário fixo, faça agora mesmo o seu cadastro para ter direito a R$5 logo de cara. Se cadastrou, já ganha R$5 para sua primeira aposta, nem precisa ter depositado dinheiro para ter direito a essa vantagem. Link no comentário fixo, faz o cadastro e automaticamente a grana já está liberada. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre as eliminações de Portuguesa e Palmeiras na Copa São Paulo de Juniores. A minha lusa caiu para o Cruzeiro por 1-0, frangaço do goleiro Ronaldo no último lance do primeiro tempo. Já nos acréscimos do segundo tempo, uma bola que bateu no travessão quase pingou em cima da linha e não entrou. Por sua vez, o Palmeiras, atual bicampeão da Copinha, caiu para o pequenino Aster. Derrota por 1-0 no jogo em que o Verdão desperdiçou um caminhão de gols. Bora falar agora sobre Gabriel Pires, volante que discute os últimos detalhes da rescisão do seu contrato com o Benfica para poder fechar em definitivo com o Fluminense, atleta que esteve emprestado na temporada passada ao Botafogo. E Tadeu pode pintar no Bahia, goleiro que pertence ao Goiás, esteve nos planos do Santos. Peixe fez uma oferta de R$4 milhões por 100%, por 40% dos direitos econômicos. Antes de gravar o vídeo, chequei com a fonte do Goiás e a pessoa disse que para que ele vá ao Bahia, será necessário pagar R$35 milhões. Multa de 50 milhões, o Goiás concede um desconto de 30% e o valor final precisaria ser de R$35 milhões. Para completar o giro de notícias, Vladimir, goleiro que pertence ao Santos, está passando por exames médicos no Guarani para ser anunciado nas próximas horas. Contrato de empréstimo por uma temporada, salários divididos entre Santos e Guarani. Queria contar também que José Mourinho foi demitido na Roma nas últimas horas. Técnico português que certamente seria cobiçado para a CBF se essa demissão tivesse acontecido alguns dias antes. Você prefere Dorival Júnior ou Mourinho na seleção? Use espaço para comentário e avalie, beleza? Bora falar agora sobre o Santos e as condições precárias que tem os atletas afastados. Você vai lembrar que desde o princípio o Santos tem tratado esses jogadores de maneira muito inadequada. Na reapresentação do elenco, eles foram avisados diante da imprensa, quando estacionavam seus carros no portão principal do CT, que não treinariam com o restante do elenco. Foram direcionados para uma outra entrada. Pois bem, esses 17 jogadores têm tido muita dificuldade para trabalhar. O Santos prometeu para os próximos dias colocar um técnico do Sub-17 para administrar treinos para esses atletas. E nem há uma academia disponível para esses jogadores, eles não podem usar os mesmos espaços do restante do elenco, o elenco do Santos bastante inchado. Dirigentes do Peixe se defendem, afirmando que há muita gente, é impossível colocar todo mundo para trabalhar, e cogita-se a possibilidade da montagem de uma academia improvisada para que esses atletas possam manter a condição física. Só para lembrar, jogadores importantes fazem parte dessa lista: Lucas Lima, Steven Mendonça e Dodô, por exemplo. Bora falar sobre Thiago Maia, que deve ir para o Internacional. O acordo não está selado, mas Inter e Flamengo se acertaram ou estão se acertando
por algo na casa dos 3 milhões de euros ou 16 milhões de reais, transferência em definitivo do volante, que já foi inclusive liberado da pré-temporada do Fla, não viajará para Manaus nem para Orlando para que possa concluir essa transferência e se mandar para Porto Alegre. Volante que foi pretendido pelo Corinthians, não houve acordo entre Timão e Flamengo. O Internacional acabou cacifando, oferecendo esses 3 milhões de euros e a negociação está bastante avançada. Com isso, o Internacional vai aumentando o seu número de reforços. Ivan, goleiro, ex-Corinthians. Robert Renan, zagueiro, ex-Zenit. Johan, meia, ex-Atlético Mineiro. E Alário, atacante, ex-Frankfurt, são os reforços já contratados. O Borré também está perto, mas ainda depende de uma liberação do Werder Bremen. Bora falar agora sobre o São Paulo. O que acontece com o novo patrocínio master do Tricolor? Já estamos no dia 16 de janeiro e até agora nada de o São Paulo anunciar a Superbet como nova parceira. Fui checar essa história com uma pessoa super importante do São Paulo e a confirmação ou a revelação é de que a programação do Tricolor estabelecida para esse anúncio prevê que o São Paulo vai divulgar o acordo com a Superbet na próxima quinta-feira, mais conhecida como dia 18. Daqui a 2 dias, o São Paulo promete fazer esse anúncio. Eu até imaginei que a dificuldade no anúncio pudesse ter a ver com o pagamento da multa rescisória da antiga parceira, a Sportsbet, que bancava 24 milhões de reais por ano. São Paulo é obrigado a pagar uma multa de 24 milhões de reais. Em algum momento discutiu-se com a Superbet quem faria a quitação dessa multa. Vai sobrar de fato para o São Paulo. Superbet chega para bancar 52 milhões de reais por ano, patrocínio no peito e nas costas, contrato de 3 anos ou 156 milhões de reais. Tá tudo resolvido, a Superbet será sim patrocinadora do São Paulo, com inclusive data para o anúncio oficial. Ainda sobre o Tricolor, mais 2 notícias. Matheus Belém está perto de renovar o contrato. Quem me fez essa revelação foi o presidente do São Paulo, Júlio Casares. De acordo com o principal mandatário do Tricolor, pequenos detalhes burocráticos separam o anúncio. Matheus Belém, que é revelado na base, zagueiro brasileiro, cujo contrato se encerrava no próximo dia 26. Já Thales Costa embarcou para a Ucrânia, onde vai assinar com o Polísia, time da Ucrânia, que vai gastar algo na casa dos 5 milhões de reais. Atleta revelado na base de Cotia, era uma enorme promessa, mas não conseguiu vingar no time principal. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras com mais um nome para o meio. O Palmeiras tem como prioridade a contratação de um atleta para atuar na função do Rafael Veiga. Não tem o Rafael Veiga, o Palmeiras entende que precisa de um reserva imediato. E o nome que surgiu nas últimas horas é de Lincoln, meio-campista revelado no Grêmio, que pertence ao Fenerbahçe. De acordo com o pessoal do Bola VIP, já houve até um contato com o Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Palmeiras. A assessoria de imprensa do atleta teria também confirmado as negociações entre Palmeiras, Fenerbahçe e Lincoln. Jogador que foi contratado na temporada passada pelo Fenerbahçe a pedido do Jorge Jesus. Primeira temporada no futebol turco de 34 jogos, 2 gols e 8 assistências. Lincoln não atuou nessa atual temporada europeia que começou em agosto. Imagino que tenha ficado contundido, porque nem sequer foi para o banco de reservas. Voltou a estar à disposição, ficando no banco sem entrar, na última partida 2 dias atrás. Atleta de 25 anos de idade, que atua como meio-campista, esteve emprestado também para outros clubes brasileiros, pode surgir como uma alternativa ao Verdão. Vale a lembrança de que o Palmeiras não é muito chegado em contratar jogadores de nome, de estrelas, aqueles caras que podem colocar o ambiente a perder. Diante desse cenário, me parece que o nome do Lincoln de fato agrada. Ainda estou aguardando a confirmação do pessoal do Palmeiras, assim que tiver qualquer confirmação, conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Corinthians e os reforços aos pouquinhos vão chegando. Mateuzinho passará por exames médicos nessa terça-feira. Se aprovado, assinará contrato de empréstimo até o fim da temporada. A lateral direito do Flamengo chega sem custos ao Timão. 7º reforço da temporada. Antes o Corinthians já havia fechado com os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, com os laterais esquerdos Hugo e Palácios, além do volante Ranielli e do meio atacante Rodrigo Garro. Só para completar, além do Mateuzinho, agora o Corinthians se esforça para encontrar alternativas do meio para frente, setor menos reforçado, com exceção ao Rodrigo Garro. Todos os outros jogadores são volantes, zagueiros e laterais. O Corinthians chegou a sonhar com nomes bem pesados, como de Gabigol e Luiz Henrique. Os nomes estão praticamente descartados e agora surgem alternativas menos importantes.
Igor Jesus, você lembra dele? Atacante revelado no Curitiba, 22 anos de idade, pertence ao Shabab Al-Ahly, não ficará nos Emirados Árabes, foi oferecido ao Corinthians e está tendo o nome estudado. Outro atleta que já passou pelo Brasil e está no exterior, Pedro Raul, centroavante de 25 anos de idade, joga no Toluca, fase ruim. Foi comprado por 5 milhões de dólares, desde que chegou 19 partidas, 4 gols e uma assistência. Ele é muito criticado porque na atual temporada tem menos gols do que o goleiro do time, o Thiago Volpi. Isso pega muito mal para um centroavante, sendo o goleiro com mais gols. O nome também foi sugerido aos dirigentes do Corinthians e, de acordo com a Rádio Itatiaia, negociações em andamento para que Pedro Raul se torne o reserva imediato do atacante Yuri Alberto. O problema é quando você sonha com Gabigol e Luiz Henrique e pode fechar com Pedro Raul e Igor Jesus. Queria a sua opinião a respeito do assunto, use o espaço para comentários e avalie, beleza? Só para completar sobre o Corinthians, mais duas notícias. Paulinho estendeu seu contrato até a metade do ano, enquanto termina a recuperação física, pelo que eu consegui apurar, com um salário menor do que da temporada passada, quando embolsava R$1,5 milhão mensais. Já Rony, volante da base alvinegra, será jogador do Atlético Goianiense, empréstimo de uma temporada. O Timão fatura 500 mil pelo empréstimo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Igor Coronado. Você conhece? Meio atacante brasileiro, 31 anos de idade. Ele não jogou profissionalmente no Brasil. Saiu muito cedo, atuou em times pequenos da Inglaterra, passou por Suíça, Malta, Itália, até que chegou aos Emirados Árabes. E a carreira dele engrenou de vez na Arábia Saudita, onde está há 3 temporadas. Joga no Al-Ittihad, o time do Romarinho, do Benzema, do Marcelo Gajardo. Titular absoluto, camisa 10, um maestro, muito bom jogador. Imagino que talvez você não o conheça, mas se assistir a vídeos vai ficar encantado. Aquele legítimo camisa 10 de bom passe, ótima finalização, cobranças de falta, enfim, enorme cartaz por lá a ponto de ganhar 5 milhões de dólares por temporada. Isso equivale a mais ou menos 2 milhões de reais livres de impostos por mês. Durante o fim de semana surgiu a especulação de que haveria uma rescisão do contrato entre o Igor Coronado e o Al-Ittihad. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Rafael Brandino, que é o empresário do atleta. Rafael assegurou que não há rescisão. Quando eu perguntei se dava para cravar que ele ficaria, a conversa acabou mudando. O que eu entendi é o seguinte: ele não foi dispensado, mas existem tratativas entre as partes para uma rescisão de contrato de forma amigável. E a notícia explodiu como uma bomba entre clubes brasileiros. De acordo com o Brandino, quase todos os grandes de futebol no Brasil já entraram em contato para entender as condições e perguntar sobre a possibilidade de contratá-lo. Afinal de contas, meio atacante no Brasil é uma posição escassa e com um jogador da qualidade dele livre no mercado seria algo extremamente interessante. Botafogo foi um dos clubes que buscou informações, times do Rio, de São Paulo, de Minas, enfim, tem muita gente de olho nessa possibilidade. Só para completar, queria contar para vocês que, pelo que eu entendi, o Corinthians talvez se torne hoje o favorito a ficar com o Igor Coronado. Relação do empresário com o cara que manda hoje no Corinthians em relação a contratações, o chefe dos observadores do Cifute, é uma relação antiga, há uma proximidade e eu não descartaria que o Corinthians faça um investimento alto para contratar Igor Coronado. Se você não conhece, busque lances aqui no YouTube e vai ficar bem impressionado. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Não se esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Voltamos à tarde com mais notícias. Abraços, tchau!